Este podcast é produzido e editado por Braba House. Olá, sejam bem-vindos. Som. Essa abertura vai valer, tá bom? Olá, sejam bem-vindos ao 49º episódio do Filosofia de Boteco. Como vocês podem ver, a gente às vezes ensaia a abertura, mas nem todo mundo cumpre, né? O combinado. Mas tudo bem, por isso eu vou mais uma vez te escantear e vou perguntar: e aí, Zé, tudo bem com o senhor? Fala aí, Lucas, fala aí, Zico, fala aí, meus ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, Zé Barreto aí, mais uma vez, que bom ter o Lucas de volta, mais uma vez quarentenado, para variar eu ainda estou em casa e eu espero que você que esteja ouvindo também esteja em casa, e é isso que temos para hoje. E você, Zico, já que estava com pressa para falar, espero que tenha alguma coisa boa. É que, eu vou explicar, porque eu caí antes de começar a gravação. É verdade. Aí você falou, vamos lá, e ficou em silêncio. Aí eu falei, vou só fazer aquelas zoeirinhas, né? Som, testando. Nunca falei som, você começou e deu tudo errado. Mas é isso. Peculiaridade do podcast online. Exatamente, né? Fica aquele, alô, se me ouvem? Bom, mas é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Gabis, todos os Cláudios que estão nos ouvindo. É um prazer inenarrável, mais uma vez, estar aqui, né, em um ano de podcast. Sei lá, se vocês aguentam a gente até agora, obrigado, é a única coisa que eu posso falar. Vocês vão direto pro céu. Bom. Olha, já que você falou isso, eu vou até introduzir nosso episódio com não tava pensando nisso, mas eu fiquei pensando aqui que no nosso primeiro episódio, depois a gente pode falar disso uma outra hora, eu não achei que a gente fosse chegar no 49º assim tão rápido, né? Sem pular, sem interrupções. E aí me veio a frase na cabeça que é vivendo e aprendendo. Boa. E aí... Mesmo. E aí eu quero dizer assim, vivendo e aprendendo para não se duvidar do nosso potencial, pois conseguimos. E essa frase me veio na cabeça porque a palavra desse episódio, o tema dele, é aprendizado. E aí eu vou falar, eu já dei uma checada antes, e os significados são reduzidos. Mas eu vou falar, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, e depois a gente pode passar pelo Zé, e aí a gente começa a nossa discussão. A questão é a seguinte: aprendizado tem um significado que talvez possa nos interessar, que é o seguinte. Substantivo masculino: ato, processo ou efeito de aprender. Aprendizagem. Aí depois tem por extensão, que seria a continuação. Experiência inicial do que se aprendeu, prática, experiência e aprendizagem. Os outros, coisas que não valem a pena, mas eu tenho aqui uma outra, que não é exatamente um significado de dicionário, mas é uma extensão que eu vou falar rapidinho, que é o seguinte: aprendizagem é o processo pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos, estou falando rápido porque, enfim, é só para a gente saber, ou valores são adquiridos ou modificados, como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio e observação. A aprendizagem humana está relacionada à educação e desenvolvimento pessoal. Aí, Zico, eu acho que foi você, me corrija se eu estiver errado, mas também não foi uma única postagem, eu vi várias. Mas foi você que esses dias postou no Instagram, no Stories, uma coisa do tipo assim, sobre a quarentena mesmo. Falando assim, esse é um bom período para aprender, ou de produtividade, etc. E aí depois, na seu próprio post, tinha um negócio assim: bom, acho que é um momento tão difícil que é um momento de sobreviver. Depois a gente vê o que a gente aprendeu, ou o que a gente fez. E aí eu te pergunto, no meio de tudo isso, assim, você concorda com isso? Porque, na verdade, quando eu vi, não sei se foi você ou se foi outra pessoa, eu realmente concordo com isso. Mas, assim, eu acho que a quarentena e tudo isso que está passando pela gente é um bom momento para a gente aprender coisas. Mas acho que talvez no meio do furacão seja muita
até injustiça com a gente mesmo, querer que a gente fique aprendendo coisas e pregando para os outros que eles aprendam. Você não acha isso? Eu não lembro se foi eu que postei. Eu acho que não, mas pode ser que eu tenha sido também. Eu tô meio relapso com as minhas redes sociais ultimamente, né? Mas eu concordo com você plenamente, né? Eu até fiz um post uma vez sobre a quarentena, porque me incomoda muito, e só me incomoda depois que eu parei para refletir, porque antes eu também fazia isso, né? Esse tipo de coisa. O lado bom da quarentena, eu acho que a gente chegou a comentar isso, talvez no episódio que estava só eu e o Zé. Né? O lado bom da quarentena. Cara, não tem lado bom. Para mim, essa é a real. Sim, a gente está vivendo uma baita de uma crise, né? Pensando no Brasil, uma crise, além de uma crise da questão da Sanitária. saúde, a gente está vendo uma... Oi? Além de uma crise sanitária. Isso, além de uma crise sanitária, uma crise política, né? Uma crise econômica fodida. E, cara, não dá para falar que tem um lado bom disso, né? E tudo que a gente fizer é contenção de danos. Então, se você falar, essa quarentena eu consegui pintar a minha casa. Pô, legal, mas o lado bom da quarentena não é que você pintou a sua casa. Não dá pra gente falar que tem um lado bom com 22 mil pessoas morrendo, que foi o lado de hoje ou ontem, não lembro. 23 é hoje. 23 hoje, né? Então, eu penso muito nisso. Mas eu concordo que, a partir do momento que você consegue sobreviver a tudo isso que a gente está passando, né? Você passou do estágio de conseguir colocar a cabeça em ordem, que não é fácil, né? E a gente tem vários casos entre nós três que estamos gravando, né? Entre nossos amigos, entre pessoas que a gente vê, que também estão tendo pequenos ou grandes surtos, né? Então, se você conseguir colocar minimamente sua cabeça no lugar para sobreviver e conseguir dar um passo à frente para começar a viver, a aprender, sim, é um baita de um aprendizado, né? Mas isso não quer dizer que você tem que fazer tudo, porque me irrita muito esse discurso coach, né? Esse discurso de mas nesse momento de crise que nascem os grandes e tal. Não, cara, a gente tá fudido, e se você tá sobrevivendo, você tá fazendo muito mais do que deveria, assim, sabe? Porque não é fácil. Zé, eu concordo com o Zico, e acho que você pode dar sua opinião também, mas aí eu quero que você me dê outra pergunta para você, Tá. e aí você já responde e a gente vai nessa discussão, que é, na sua vida em geral, que você pensa nos seus piores momentos e me conta pra gente uma coisa que você aprendeu. Pode ser relação pessoal, pode ser profissional, pode ser, enfim. Então, pensa no momento que você tá fudido, não vale a quarentena ainda, porque você ainda tá fudido por agora, então... E conta pra gente o que você aprendeu. Tá. Não nesse período agora de quarentena. Não nesse período, num outro período pra trás. Caramba, você me pegou de surpresa agora. Você tem algum? Você pode dar um exemplo? Deixa eu ver. Bom, eu... Você lança a bomba, mas sabe responder, né, filha da puta? Aí, tá vendo? Não, eu posso responder. Mas vai ser cavernas profundas, hein? Eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi em momentos difíceis tem mais a ver com o lado pessoal. Tá. Que é, por exemplo, no fim de um relacionamento que eu tive, talvez, invariavelmente, já disse isso aqui em algum episódio, eu aprendi que você colocar toda a sua expectativa e toda a sua admiração, toda a sua força de vontade num relacionamento, por melhor que a pessoa seja, por mais que ela seja merecedora, etc, etc, não é uma boa prática, não é uma prática segura e nem uma prática saudável. Porque a partir do momento que esse relacionamento se vai, por N motivos, por a pessoa quiser, etc, você acaba se fudendo. E aí, eu aprendi isso de um momento ruim. Aí por isso que me veio essa questão de falar assim, bom, o que a gente consegue aprender quando a gente está fudido? Tá, eu posso dar um exemplo, então, que eu vou falar de um momento que para mim foi difícil, mas eu acho que não foi só para mim. É um momento que foi difícil coletivo para muitas pessoas, que foi, por exemplo, em 2018, durante as campanhas eleitorais. E a gente já sabe o que aconteceu, né? Porém, no final de semana antes do segundo turno,
Cara, eu tive que aprender a lidar com situações novas pra mim, porque eu não queria que aquilo acontecesse não só pra mim, mas pra nossa sociedade. E eu me vi numa situação do tipo que eu nunca achei que eu ia precisar fazer, mas de ir pra rua e conversar com as pessoas pra ver se elas tinham consciência real do voto que elas estavam escolhendo ou do candidato que elas estavam escolhendo. Então, eu me senti ali na obrigação de fazer o meu papel como cidadão, não só para mim, mas pelo próximo também. E não tô fazendo, né, meia culpa nem nada, e tipo, também não vou jogar na cara do que a gente tá vivendo hoje. E falar assim, tá acontecendo isso, mas eu avisei lá atrás, entendeu? Só que é um aprendizado do tipo, putz, será que se eu tivesse feito mais coisas desse tipo com mais tempo ou mais antecipadamente, talvez teria evitado isso lá na frente e tal, por aí vai. É um aprendizado que eu aprendi, não foi no amor, né? Foi na dor, mas que agora eu tô tentando levar isso de uma forma, entre aspas, mais saudável e, sei lá, lidando melhor com a situação, não contente com o que a gente tá vivendo hoje, mas que em 2022 eu possa fazer isso de uma forma mais precavida, talvez, não sei. Cara, eu gostei muito do seu discurso, Zé. E aí eu vou falar de um aprendizado meu, e é mais um desabafo, né? Mas um aprendizado meu foi aprender a não viver no si. Sim. Todas as vezes que eu ficava pensando no si, eu começava a ficar doido, assim, sabe? Tipo, então, por exemplo, se eu tivesse feito mais, cara, uma vez um amigo meu falou, né? Se minha avó tivesse roda, ela seria uma bicicleta. Porque a gente fica tanto com essas hipóteses que às vezes a gente vai tão longe e acaba sofrendo, sabe? Então, eu não fico pensando no si, principalmente quando foi uma coisa errada, né? Eu penso no si para frente. Então, por exemplo, se o podcast acabasse hoje, Deus o livre aconteça, né? O podcast acabasse hoje, como que seria o futuro? Né? Aí eu posso pensar para frente. Mas no passado, e se o episódio 48 tivesse sido sobre o tema A ao invés do tema B? Sabe? E se eu não tivesse falado aquela merda? Exatamente. Então, cara, ficar pensando olhar para o passado é importante, mas não olhar para o passado ou ficar criando hipótese, porque isso aí a gente vai entrar no efeito borboleta louco, cara, e não vai conseguir sair. Não sei, é um desabafo meu. Deixa eu falar duas coisas, então, e aí já vou emendar uma coisa que eu tinha que falar pro Zico. Primeiro que eu tava nesse dia do Zé, que ele falou de ir pra rua conversar com as pessoas, e, cara, aquilo ali, acima de tudo, apesar de, enfim, a pessoa que a gente tava tentando dissuadir votos ter ganho, aquilo ali foi muito aprendizado, cara, porque, assim, a gente assumindo a nossa postura de privilegiado, que tá na nossa bolha aqui, que a gente sempre fala, é muito fácil você odiar algum candidato ou odiar ou defender alguma ideia quando todo mundo defende, né? O foda é quando você vai expor e a pessoa fala assim, tá, mas por quê? Ou, sabe, você tem que realmente explicar da boca pra fora pra uma pessoa que não... E, cara, a gente tomou muito tapa na cara esse dia, porque não que as pessoas foram grossas com a gente, ao contrário, elas receberam bem. Elas podiam até ter falado assim, quem são vocês? Ou sai daqui e tal. Mas elas receberam bem. Mas, assim, cara, foi foda, porque algumas sequer conheciam algumas coisas, ou falavam coisas que eram, assim, não chocantes, porque a gente sabe que existe coisa assim fora da bolha, mas quando você ouve de frente, é foda. E aquele dia, acho que ensinou bastante coisa pra quem tava lá, e acho que por isso que eu fiquei, assim, até muito reflexivo. Não, e foi um choque, né, porque, assim, a gente foi com as esperanças todo feliz, né? Não, a gente vai, em tese, sair daqui com um saldo positivo, achando que a gente sabe dialogar, a gente vai saber, todo mundo vai entender o que a gente vai dizer. A gente achou pelo menos que ia ser uma coisa mais, como posso dizer, mais otimista, assim. A gente não saiu tão otimista. Só que aí foi exatamente o que o Lucas falou, mano. A gente, nesse dia, a nossa bolha foi furada de um jeito que a gente não estava preparado para suportar tantos tipos de perguntas, ver tanto tipo de diferença que a gente viu naquele dia, porque a gente estava na Praça da República, né? Então passava ali todos os tipos de pessoas. A gente ia nos bares, nos botecos, abordava o pessoal no meio da rua, e o bagulho
mano, era muita gente diferente e era muita gente pra você. Ali também a gente tem que aprender muito aquela palavrinha resiliência, de não ficar puto com as pessoas, porque a gente tinha que tentar, no mínimo, manter o respeito e tentar conversar de boa sem levantar o tom de voz, por exemplo. Até porque a gente também não era o dono da verdade, né? Exato. Mas aí... E o que cada um viveu e construiu e aprendeu para chegar naquele lugar é diferente, né? Exato. Não, totalmente. A gente estava falando com pessoas, em geral, mais velhas do que a gente. Então, em tese, elas que teriam que ensinar para a gente, né? A gente pode discutir isso também, mas a gente estava tendo lá um ímpeto que era momentâneo. Não é porque a gente achava que a gente era muito inteligente. Era o desespero de ver o que ia acontecer, né? Mas, enfim, Zico, aí, você falando isso que você falou sobre não pensar no passado, pensar no futuro, eu lembrei do ditado que diz que é errando que se aprende. E aí, eu quero saber de você uma cagada, que eu sei que você fez muitos na vida, mas... Cara, a primeira cagada começou em 5 de março, às 7h36 da manhã, lá em 1990. Exatamente. Daí pra frente foi avalanche. Eu quero saber um aprendizado bom que você tirou de uma cagada sua. Conta aí pra gente. Cara, você falou desse provérbio aí. Eu lembro que um dos maiores aprendizados que eu tive foi quando eu trabalhava na Pepsi. Um dos maiores não, né? Mas assim, um grande aprendizado que eu tive foi quando o meu chefe me falou que os melhores marinheiros se fazem nas piores tempestades, né? E eu realmente percebi, cara, que quando a água bate na bunda, você tem que aprender, velho. Porque em alguns momentos, ou você faz, né? Então, assim, pode ser que tenha mais aprendizados na minha vida, mas o que eu lembro agora, somente por você falar isso, eu lembro exatamente de eu conversando com o meu chefe, na verdade, meu gerente, né? Na época, eu era analista pleno, eu era o analista mais experiente da área, né? E a minha coordenadora tinha pedido as contas, ela tinha ido trabalhar em uma outra empresa, e a gente não tinha um líder direto. A gente respondia direto para o gerente. E o gerente já tinha trabalhado com ele em outra empresa. Então ele confiava muito em mim, por ser mais experiente e por já ter trabalhado com ele. Então, basicamente, eu assumi o cargo de um coordenador, sem ser coordenador, sem receber como coordenador também, né? Infelizmente, porque a gente sabe como é que funcionam as coisas. Mas, cara, era tanta bordoada, e assim, de participar de reunião com o diretor, com o gerente no lugar da minha coordenadora, e tomar bordoada, e defender a equipe, defender o meu trabalho, defender o trabalho dos meus parceiros, né? E foi um ponto de um aprendizado. Eu fiquei ali, acho que uns 4, 5 meses sem um gestor direto, e ele falou, cara, você está mandando muito bem. Você é a prova de que são as piores tempestades que se fazem os melhores marinheiros, né? E foi aí que eu percebi que, mano, que bom que eu consegui dar conta disso, sabe? Nesse pouco tempo. Porque era isso ou era eu pedir as contas, tá ligado? Eu falei, eu tenho conta pra pagar, né? Tenho a minha pra tomar, não vou fazer isso agora. E tive que manter essa postura, né? Sim, eu acho que profissionalmente também teria para falar, mas como tem coisas que é melhor não dizer e não relembrar do meu caso, eu vou com uma outra, para não dizer que eu passei pro Zé sem falar a minha, eu vou com essa. Tá bom. Uma das cagadas que eu aprendi, não a maior, mas uma das cagadas que eu aprendi também tem a ver com o trabalho, mas quando eu trabalhava na Jovem Pan, lá na rádio, e aí era na Paulista, né? E aí, tipo, eu trabalhava com esporte e tal, e a gente, mano, trabalhava muito, e aí sempre comecei assim, aí começou a cagada, o começo da cagada, que era, comecei negligenciando o almoço, aí depois, vou jantar aqui, vou comer um lanche, e aí, putz, na Paulista, né, tem um McDonald's na frente, o Starbucks do lado, etc, etc. Quando eu decidi sair da Jovem Pan por N razões, a minha saúde estava no bico do corvo. Eu fui na nutricionista, assim, a gente não tá falando aqui de estética nem nada, tô falando de saúde mesmo. Eu fui na nutricionista e falei assim, fui pra checar, e ela falou, então, mais uns 2 quilos aí, você tá na obesidade grau 1, querido. E aí eu falei, bom, fiz merda. E aí, enfim, depois eu pedi demissão, a minha vida mudou muito, eu consegui voltar a ter um mínimo de saúde. Perdi um monte de quilo e fui feliz. O final da história é feliz. Mas eu quero dizer assim, não que eu tenha seguido super fitness, tive altos e baixos,
Mas, assim, E não que emagrecer seja bom, né? Isso, não, é que no meu Você caso avisou antes, mas... isso, eu tava fudido. E aí eu fico pensando que esse tipo de cagada eu não fiz mais na minha vida, que foi, pega 6 meses aí, deixa ficar sem almoçar, e assim, e sem almoçar, e sem jantar, e sem comer direito, por causa de trabalho. Então essa foi uma cagada que eu nunca mais repeti na minha vida, porque eu me lembro do quanto, foi ali que eu aprendi, do quanto foi esforço para voltar numa situação saudável. Mas e aí, Zé? Eu sou uma cagada sua com a qual você aprendeu. Um exemplo que eu vou dar recente, que foi um negócio que eu aprendi agora, sim, né? Que é um exemplo mais soberbo, mas aconteceu no começo da pandemia. Porque, sei lá, às vezes você chega a um certo nível de vida, da sua idade, que você acha que você sabe tudo, né? E aí, ou pelo menos você acha que pega as coisas de um jeito muito mais rápido, muito mais prático. Eis que no começo da pandemia eu falei assim, aproveitar esse momento aí, vou ficar em casa, vou aprender coisas novas rápidas. Uma delas, eu me sujeitei a aprender a tocar um instrumento musical. Aí eu falei assim, quer saber? Vou comprar um ukulele, que é bem simples, tem uns vídeos... Deixa com o pai. Tem uns tutorial no YouTube, que a mina te ensina a tocar, é só 4 cordas, muito mais fácil que o violão, é tranquilo. Pois eu fui lá, comprei o negócio. Mano, peguei os vídeos porque era gratuito, e aí, tipo, não tinha que pagar, era só comprar o instrumento. Mano, o negócio é tão complicado que tem uns ritmos, não sei o que. Mano, eu quebrei minha cara assim. Tipo, até deu um desânimo, sabe? Do tipo, puta, sou um burro, não vou aprender isso, não sei o que e tal. Mas eu acho que a lição às vezes, quando você acha que você vai com muita sede ao pote, achando que aquilo ali você vai dominar de um modo muito rápido, e quando você vê que o negócio é mais embaixo, e aí você quebra a cara e, tipo, às vezes você fica até mal por isso, e você sente um burro, um lixo, sei lá. Tô dando um exemplo idiota, mas pode ser com outras coisas também. E aí, às vezes, você desiste, entendeu? Na hora que eu percebi isso, eu aprendi que falei assim, calma, peraí. Do mesmo modo que eu tô achando que é muito fácil tocar um instrumento, automaticamente também já tô menosprezando os artistas que tocam aquele instrumento, achando que, sei lá, tirando todas as qualidades e tudo que eles tiveram que passar para tocar aquilo ali também, entendeu? Então, eu tô mentindo isso também. E aí, no começo, eu até meio que desisti. Deixei o instrumento um pouco de lado. Meio que peguei uma rixa dele ali, um ranço. Mas eu falei assim, não, quer saber? Eu tenho que fazer o negócio direito. Quero aprender a tocar. Já gastei dinheiro comprando esse negócio. Me instiga a querer realmente... Porque eu gosto de música e tal. Mas não é fácil. O negócio não é fácil. Eu me julguei inteligente demais para saber tocar um instrumento muito fácil e acabei quebrando a cara. Você sabe, Zé, que eu quebrei a cara que nem você, assim, com mágica, né? Né? Então eu falei, mano, eu decidi começar a estudar mágica lá em 2018. Eu falei, pô, eu vou começar a estudar o bagulho e, mano, suave. Vou tirar de letra, aí, né? Exatamente, cara, é só... E, mano, é difícil pra caralho, sabe? O que eu gastei de grana, porque aí no começo, você assim, se você comprar um baralho especial, mano, é um baralho que, sei lá, ele é marcado e você consegue fazer... Beleza, você consegue fazer uma coisa com a porra do baralho. Aí se você não tá com baralho, como é que você vai fazer o negócio? Né? E aí não, você quer aprender, beleza, tem a técnica tal, tem a técnica B, tem a técnica C. Eu quero fazer mágica com baralho, eu quero fazer mágica com caneta, com a puta que pariu. Isso tem que ficar treinando. Cara, é difícil pra caralho, entendeu? Ô Zico, o Zé me levantou essa pergunta aqui que eu tenho para te fazer, que nada mais justo que você é o professor do podcast, que é o seguinte, você acha que para aprender qualquer coisa, que seja matemática, foda-se, mágica, ukulele, é necessário, é essencial que você tenha humildade? Porque isso me fez pensar numa coisa. Eu sempre, na escola, por exemplo, eu sempre fui um bom aluno, mas eu sabia quais eram os meus fracos, que era basicamente matemática e física. Por saber que eu era muito limitado nessas duas áreas,
eram as áreas que eu mais me esforçava para conseguir aprender algo. E né, não que na época eu pensasse assim, nossa, como eu sou humilde, eu estou aqui me esforçando. Mas é porque eu sabia, entendeu? Que eu sabia que se eu pensasse assim, não, vou estudar aqui por cima porque eu já sei, eu ia me foder. Então, você que vê crianças aprendendo todo dia, etc., você acha que realmente precisa de uma humildade ou a gente está aqui cagando regra? Cara, eu acho que sim. Bom, meu pai fala que humildade é a maior dádiva que um ser humano pode ter, né? E eu concordo muito, em todos os sentidos, né? A pessoa humilde, ela tá disposta a aprender sempre, obviamente, né? Ela tá preparada para saber que tá errada, né? Porque assim, cara, eu não sou o dono da verdade. Então, a partir do momento que você sabe que você não é o dono da verdade, qualquer não que você tomar, qualquer cuidado, você fala, beleza. E eu percebo isso muito na minha vida particular, né? Eu sempre fui um cara de exatas, por exemplo. E aí você pensa, qualquer exercício que der, você vai resolver. E aí você pega um problema e você não consegue resolver, você fica louco, cara. Entendeu? E aí, às vezes, você tem que ter a humildade e falar, pô, beleza, eu não sei resolver esse exercício. Né? E às vezes acontecia isso. Então, às vezes, você chegar numa aula, por exemplo, o aluno faz uma pergunta que você não sabe responder. E acontece com todo mundo. Né? E nas primeiras vezes que eu comecei a dar aula lá em 2009, 2010, eu não sabia chegar a isso. E eu ficava pensando e aí eu tentava devolver a pergunta pro aluno, sabe? Aí, ao invés de falar, cara, não sei resolver, mas posso trazer isso amanhã, posso trazer isso depois, na próxima aula. E aí eu acho que para os alunos funciona da mesma forma. Então eu vejo muitos alunos em que eu olho e falo assim, mano, esse moleque é igual eu. Né? Que é o moleque fala, isso aí eu entendi, isso aí é fácil. Aí você pega, beleza, você acha que é fácil? Aí você, mano, joga um probleminha um pouquinho mais complexo. Aí trava, dá tela azul na cabeça do moleque. Né? Porque é isso, às vezes você menospreza o que você tá esperando, porque isso aí qualquer um faz, entendeu? O ukulele só tem 4 cordas, tem 20 centímetros de comprimento, não deve ser difícil, tá ligado? Vem com o pai. Não é, caralho. Se fosse fácil, mano, todo mundo tocava, aprendia ukulele na primeira série, tá ligado? Então. Não, mas eu queria falar. Então, é exatamente por isso, porque na verdade a ideia, o broto desse episódio começou por uma questão simples de humildade, que foi quando nesse, sei lá, qual dia da quarentena, Y ou X, tava havendo uma discussão no Twitter aí, das redes sociais em geral, sobre a Anitta, que, bom, vai ser citada agora e provavelmente alguém vai lembrar das três que estão acontecendo essa semana com ela, mas a gente não tem nada a ver com isso. Então vou relembrar o que a polêmica da semana passada, que foi... A ideia desse episódio foi bem antes disso, né? Foi. Mas ela foi amadurecendo. E aí, mas foi porque ela estava fazendo uma... Inclusive, eu acho que ela ainda está fazendo, então a ideia não é defasada. Pelo que eu sei, é uma live semanal. E com a jornalista, não sei nem se ela é jornalista, ela é advogada, que eu saiba, a Gabriela Prioli. Aquela que ficou famosa pela CNN lá, os debates e tal. E era aparentemente é uma live, posso estar falando bobagem, depois a gente vai checar. É uma live toda sexta-feira, ou todo dia da semana, em que a Gabriela Prioli, que é uma advogada, explica para a Anitta dúvidas básicas sobre política. E aí, no episódio piloto da live, a Anitta admitiu que não sabia, por exemplo, quais eram as atribuições básicas dos 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Que é difícil pra caralho no Brasil. E aí muitas pessoas zoaram ela, falando assim, nossa, não sabe nem o que é o judiciário e tal. Então, tudo isso de política, judiciário, 3 poderes, etc., é uma coisa que, não só para a Anitta, como para qualquer um, é muito difícil aqui nesse país, exatamente porque a gente não tem educação política, a gente não aprende na escola, assim como várias outras coisas. E aí eu vou dar o meu exemplo para a gente poder discutir isso, que é uma coisa assim, cara, eu não, mesmo numa escola que era focada nisso, que nós 3 estudamos, eu cheguei no segundo ano, acho que no começo do segundo ano do ensino médio, sem saber o que era vestibular. Eu aprendi o que era o conceito, uma prova ali que passa uns e fica outros, porque eu estava ali, né, no meio. Então várias coisas que faltam, que depois quando você fica velho, quer manter uma imagem, as pessoas querem passar a ideia de que sempre souberam.
E a política é uma delas. Talvez economia, para quem sabe um pouco, eu não sei nada. Mas eu acho que aí, por isso que esse negócio da humildade me lembrou esse negócio da Anitta, etc. A Anitta pode ter todas as coisas, e ela e diversas outras personalidades do país podem ter várias críticas, mas eu acho que só o fato de você ir, pelo alcance que ela tem, e admitir com uma humildade que você não sabe tal coisa, que você quer aprender, pode fazer as outras pessoas quererem aprender também. É um ótimo exemplo. Mas você acha, por exemplo, que, tudo bem, achou humilde da parte dela admitir que não sabe, mas será que pessoas olhariam para ela e falariam: não, por você ser uma grande ou enorme personalidade da mídia, você deveria ter a obrigação de saber sobre isso? E aí eu também veio com uma outra pergunta só para incitar, talvez, algo que muita gente sente. Cara, eu discordo não é com ensinado essa nas escolas, por história exemplo. de você tem que saber alguma coisa. Ninguém é obrigado a saber nada. Eu acho que você... Então, a gente, assim, uma coisa Não, sim, é tudo você bem. saber coisas do seu nicho, entendeu? Então, a Anitta, como artista, ela tem que saber cantar, tem que saber dançar, tem que saber ser uma showgirl, sei lá como falar, mas ela tem que saber se apresentar, entendeu? E se ela não souber, tudo bem, se ela fez fama e tudo bem, é o jeito dela, entendeu? Então, o Lucas, como jornalista, ele tem que ser imparcial, ele tem que, sabe, cada área, obviamente, você tem que ter os conhecimentos básicos para estar lá. E, cara, se você não adquiriu aquilo e não está atrapalhando ninguém, tudo bem que você aprenda, mas eu acho que ninguém tem que saber nada. E aí, o que... Não, mas aí, ô Zico, só não te cortando, eu só queria provocar vocês com a pergunta. Noções básicas da estrutura política do nosso país não eram conhecimento? Sim, conhecimento básico que todos deveriam ter, concluir, pelo menos os brasileiros. E me incomoda quando as pessoas falam assim, porque uma coisa é você cobrar de um jogador de futebol, por exemplo, que o cara não consegue acertar um pênalti. O cara é um atacante e o cara bateu 5 pênaltis e errou 5. Porra. Né? Você vai cobrar um jogador de basquete para o cara errar um lance livre. Né? É diferente você cobrar o cara nesse nível de você cobrar a Anitta, que é uma cantora, né? Ela não tem nenhuma questão política no trabalho, na carreira dela, e você cobrar que ela saiba a diferença entre o legislativo, o judiciário, enfim. Me incomoda muito, porque não existe, para mim, essa história de o conhecimento mínimo. Cara, o conhecimento mínimo depende de onde você vem, o que você faz, entendeu? Cada conhecimento depende da sua experiência de vida, cara. Não tem conhecimento mais importante. Tem conhecimento mais importante para você. Então, se você pega um cara, um índio que nunca teve contato com a civilização do jeito que a gente conhece, ele tem muita experiência de vida para poder ensinar pra gente, sabe? E aí, talvez ele não saiba mexer no celular, talvez ele nem saiba que existe o presidente. Entendeu? Puta, que vida maravilhosa deve ser a dele. Não sabe então. que existe o presidente. Exatamente. Mas, deixa eu falar. Mas só para concluir, isso que o Zé falou, me incomoda muito, muitas coisas na educação, né? E isso é uma delas. Porque, e aí falando como educador agora, por exemplo, né? A gente gasta muito tempo em informações, e aí eu não vou dizer que não são importantes, porque eu acho que todo conhecimento ele traz reflexões, traz aprendizados, mas a gente deixa de falar de coisas mais importantes. Então, se você pegar, por exemplo, a BNCC, que é a Base Nacional, né, Curricular do Brasil. Então, a BNCC, você se baseia por ela, a gente, como um todo, fala muito mais, por exemplo, de matriz determinante no ensino médio, do que fala de matemática financeira. Estou falando como matemática. Então, você passa muito mais tempo ensinando coisas extremamente abstratas, extremamente pontuais, que têm as suas importâncias, sim, eu concordo, eu sei, o educador, eu entendo o que é importante. Mas matemática financeira, cara, as pessoas não sabem calcular uma taxa de juros. Entendeu? A gente compra um carro e a gente não sabe se a taxa de juros que o cara está falando lá é boa, se é ruim. A gente não sabe se uma taxa de juros de 2% ao mês, uma taxa de juros de 2% ao ano é boa, se é ruim. A gente não sabe isso. Né? A gente aprende que tem que guardar dinheiro na poupança. Então, isso não estou falando que é de agora, mas é de sempre. A gente nunca teve investimento em educação. Né? Nunca teve, somente educação de base. Pensando somente no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo,
A educação está cada vez mais sucateada. Então, sim, eu acredito que não é de interesse, né, e aí seja lá quem você queira acreditar, de que algumas coisas sejam aprendidas, desde economia, política, né, a matemática financeira, essas coisas são aprendidas, cara. As pessoas sabem calcular média. Se a pessoa não sabe calcular uma média, você vai querer que ela saiba calcular a taxa de juros de um investimento? Não, eu estou de acordo que o Zico falou sobre a provocação do Zé é muito boa, sobre ser uma coisa proposital, porque é basicamente um projeto. Então, é muito polêmico isso, mas não é o que é muito polêmico, é que choca, mas não é polêmico. A educação sexual mínima, básica, deveria ser ensinada. Para que a gente pudesse aprender mínimo sobre gênero, para que a gente pudesse aprender, para que uma criança, aí são os especialistas que têm que falar, não eu, a partir de uma certa idade, pudessem aprender alguma coisa para poder denunciar eventuais abusos que sofrem, porque muitos dos abusos sexuais são sofridos dentro de casa. Então, se a criança sabe o que é certo, o que é errado, entre aspas, nesse aspecto, ela pode dizer para a mãe que talvez o padrasto esteja mexendo com ela de forma indevida, e daí vai. Então, eu gostaria, e aí assim, não cabe isso aqui no episódio agora, mas assim, gostaria que as pessoas pensassem assim, por que não há um interesse em ensinar isso? Entendeu? E isso é tão chocante que me deixa até perdi o fio, mas o que eu ia falar é que esse negócio de conhecimento mínimo, cara, é uma falácia. E os membros aí eu vou chegar no meu outro ponto, já que eu já lembrei. E os membros do governo atual, eles são fruto e exemplo disso. O que eu quero dizer só com um país que não tem uma educação básica, não estou colocando a culpa nas pessoas, pelo amor de Deus, mas eu estou isentando elas. Mas só com um país que não tem educação básica, você consegue eleger o bando de lunáticos que estão administrando o país. Então é um ministro da educação que não sabe escrever. Esse ministro da educação sim precisa saber escrever. Não é assim, não estou falando que ele seja o Guimarães Rosa com a prosa, mas ele tem que saber pelo menos o mínimo. Exatamente. O ministro da Saúde, que não existe agora, e o interino é um militar, admitiu faz 10 ou 12 dias que ele é leigo em saúde. Isso é impossível. Exatamente. Que o ministro da Saúde seja leigo em saúde. Não faz o menor sentido. É como você chegar vamos supor uma outra... Eu torço pro Corinthians. Chega num jogo na final da Libertadores, o cara pega a camiseta 10 e fala assim, eu nunca joguei bola. É isso que eles estão falando, Bruno. Uhum. Então, assim, só num país em que você não tem essa educação básica para as pessoas conseguirem enxergar o tamanho da coisa, é que você consegue eleger o tipo de pessoas que estão eleitas. E aí eu anotei aqui para a gente poder discutir isso, que eu não acho, a gente começou o episódio falando que a pandemia não é hora de se aprender. Eu acho que a gente vai ter essas conclusões depois. Mas eu, como tenho acompanhado notícias diariamente, o que tem sido insalubre, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa aprender faz tempo já, não foi a pandemia que mostrou, mas a pandemia escancara, que a gente precisa aprender a se chocar, entendeu? Com as coisas. Porque a gente está num país que o absurdo é tão corriqueiro que a gente não se choca mais. Então, assim, por exemplo, essas 3 semanas aí, polícia faz batida virou normal, favela, né? e mata crianças de 14 anos dentro de casa. A casa teve 72 marcas de tiro. Beleza. O choque dura um dia. No outro dia tem outra. E aí, tudo bem, eu não estou dizendo que a culpa é das pessoas, assim. Não estou falando para que as pessoas fiquem consumindo aquilo, porque aquilo dá uma tristeza, é duro. Mas, assim, a gente não pode nunca chegar e falar assim, tudo bem, isso acontece, mas a polícia é assim mesmo. Ou o presidente, por exemplo, que todo dia dá um tapa na cara, entendeu? Então é assim, 5 mil mortos. E daí? 8 mil mortos, vai andar de jet ski. 10 mil mortos, eu comi um pastel. Aí você fica assim, ele é assim mesmo. Enquanto a gente não aprender a se chocar com as coisas, isso no geral, não só política, mas aqui no momento não dá pra falar de outra coisa, a gente vai se fuder. Porque eu acho que o caminho do não choque, assim, eu não tô falando pra você ser um grande revoltado, sair na rua, ou talvez sim, mas organizadamente, eu quero dizer. Mas é que senão, cara, a gente começa a achar tudo normal no país e se foda, entendeu? Ninguém faz nada. Então, eu acho que essa é uma das coisas que a gente precisava aprender em tudo na nossa vida. Assim como aí eu vou fazer uma reflexão pra gente, acho que vocês podem também contribuir com isso,
Acho que a gente precisa aprender também a ser crítico com a gente mesmo e também ter enfim, uma compreensão, tudo isso que a gente sempre discute aqui, autocrítica, etc. Mas eu acho que esse é o momento da gente se chocar e aprender mesmo a internalizar esse tipo de coisa, porque a gente não, como a gente falou atrás, porque não se repita, entendeu? Para que quando acabar a pandemia e quando acabar esse governo aí, que espero que não demore 4 anos, a gente não passe 2 anos de novo e esteja fazendo a mesma merda, entendeu? Esteja sofrendo com a mesma coisa. Eu acho que faz total sentido isso. E é muito. Aí eu já vou puxar também o embalo, que é dessa questão, né? Pelo menos eu falo isso de um modo geral, e pelo menos o que eu vejo de ser retratado aqui no Brasil, por exemplo, que as pessoas só buscarem benefícios para si próprias, né? E a gente não tá pensando em nenhum coletivo. Tudo bem que a gente tá, pelo menos nós três aqui, a gente tá numa situação favorável e privilegiada. Sim, podemos ficar em casa e tal, conseguimos trabalhar de casa. Mas eu vi um post outro dia, e eu esqueci o perfil, mas uma amiga nossa também, uma Gabi, compartilhou que ela fala que é um negócio assim, tipo, os caras lá, os ricos, né? Tipo, ninguém precisa de 1 bilhão para viver. E aí tem todo lá, o cara, tipo, mostrando dados, tal, que, tipo, com 1 bilhão você poderia gastar tantos reais por dia. Se você não ganhasse mais nunca mais dinheiro na vida, você sobreviveria por, cara, milhares de anos. E aí isso me dá uma revolta, porque assim, o pessoal lá tá tipo, fica em casa, tem a parte de campanha. E aí hoje as maiores taxas de mortalidade do vírus são nos bairros periféricos e bairros mais críticos, né? E aí às vezes as pessoas falam, mas a atitude ou pensar só em mim, assim, tipo, não, eu posso ficar em casa, então eu fico. Só que aí a gente tá vendo outras pessoas ali que não podem ficar, precisam, ou elas vão morrer de gripe ou vão morrer de fome, entendeu? E aí eu falo assim, cara, é você chegar para umas pessoas dessas e falar assim, tá, você não vai morrer de fome. Você consegue sustentar ou mandar um alimento para aquela família que pode? Muita gente eu sei que pode, mas poucos ali vão botar a mão na consciência e pensar, eu tô pensando em mim, que se lasque o próximo, né? E eu acho que isso é um pensamento que é tão simples, mas que para muitos ainda ou a grande parte, a grande maioria, não tem esse consenso do tipo, pro negócio ultrapassar, pra gente passar por isso, só vai depender da união de todos e não só de eu ficar em casa enquanto o outro tá se lascando, entendeu? Ou o outro se matando na rua pra tentar trazer o pão pro filho comer no outro dia. Então, é que tudo me revolta porque tá trazendo para a situação de hoje, que a gente tá vivendo. Mas você pode usar isso para vários outros aspectos, eu acho. Você complementa, que é o seguinte, eu concordo com o que o Zé falou, mas acho que é o seguinte, tem duas coisas aí que a gente precisa aprender também. É o seguinte, bom, essa parte entre pessoas totalmente, é uma parte que acho que é fruto da falta de empatia, e aí não tô falando só de empatia assim, que legal abraçar o outro, estou falando assim, tem gente sim que aquelas coisas básicas que surgem, aquelas discussões básicas que surgiram no começo da pandemia, que era, se você tem dinheiro, uma renda fixa, blá, 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 que não vai ser afetada, você pode pagar, sim, sei lá, 2 ou 3 meses para sua diarista ficar na casa dela. Uhum. Você pode, é uma questão de, enfim, de você também abrir mão, de você aprender a conviver com as adversidades. Porque, aparentemente, quem tem muito dinheiro nunca está disposto a aprender a conviver com diversidade nenhuma. Para ela, assim, tipo, beleza, estou morrendo mil pessoas por dia, sim, mas eu não vou lavar minha louça, não vou limpar o meu banheiro. Acho que a gente precisa aprender isso também. Esse é um ponto. Esse é um ponto. Mas também acho que também... Tipo, o meu tá garantido, né? Podem ajudar muito por 2 momentos. Ajudando, dividindo a porra do dinheiro, porque elas não deveriam ter tanto.
e também parando de cagar a regra, porque não são eles que têm que dar opinião, entendeu? Não é o cara do condomínio que tem que dizer assim, fica em casa ou não fica em casa. É o médico e foda-se. Isso não tem nada a ver com isso. Mas também acho que a gente precisa também aprender a cobrar as pessoas certas também. Do tipo assim, lógico, o Luciano Huck é um arrombado. Eu pensei nele agora, porque um arrombado. Ele podia ajudar muito mais do que ele faz. O jogador de futebol, até a própria Anitta, sei lá. Estão fazendo live, ninguém se discute isso. Mas assim, o que eu quero dizer é, isso é uma coisa que eu estou aprendendo durante a pandemia, e eu acho que seria uma coisa positiva para todos, que é de quem a gente deveria cobrar sempre, né? Que também cabe aprender a se chocar. Porque, na verdade, no meu ponto de vista, pode vir alguém, um grande economista, e me desmentir. Mas se o governo realmente desse a ajuda mínima, que são esses R$600, e prometesse, e realmente fosse um fácil acesso por 3, 4, 5 meses, e ninguém vai me convencer, talvez alguém me convença com números, mas por enquanto ninguém me convence que não é possível, porque se salva banco por trilhões de reais, pode-se dar auxílio para as pessoas durante alguns meses. Então são essas pessoas que deveriam estar ajudando, o poder público, entendeu? Mas a grande questão é que volta àquilo que a gente estava falando. Se você não entende nada de base, de política, qual é a sua sensação? Eu preciso sair para trabalhar de qualquer jeito porque eu não tenho o que fazer. Na verdade, tem. Você paga um imposto, o governo devia te ajudar, entendeu? Não estou falando assim de pessoas miseráveis, tipo, só as pessoas miseráveis. Estou falando assim de cara que é Uber, entendeu? Cara que trabalhava até outro dia e agora não trabalha mais. Então não é que assim, vou correr o risco porque eu é de fome. Esses desgraçados que deveriam estar ajudando. Então acho que também tem isso aí também. Perdão aí. Você imagina, por exemplo, em São Paulo, a gente teve esse mega rodízio. O cara que é Uber já não está tirando dinheiro. Mas você, mano, ele só vai poder rodar no final do meu carro é ímpar, eu só vou poder rodar em dia ímpar. O cara tá fudido, é um dia menos de trabalho, velho. Pois é, mas aí é exatamente isso. E aí, se eu vou falar assim, se todo mundo, se a gente tivesse aprendido desde o começo, quem deve amparar as pessoas em momentos difíceis, que é basicamente o poder público, a gente estaria se solidarizando com o cara. Ao invés de falar pro cara assim, realmente tem que sair para trabalhar, a gente estaria falando assim, não sai, vamos cobrar do governo que te ajude, entendeu? Porque, enfim, são várias. Isso aí é uma da discussão para o método, mas também tem a outra discussão, que não é só a questão financeira, que é a questão de furar a quarentena, por exemplo, que já foi discutida aqui, mas a história de tipo, o cara que faz festas, o cara que, foda-se, que vai fazer churrasco. Hoje, no mega feriado de São Paulo, segunda-feira, que a gente está gravando, meu vizinho foi um churrasco. Nem sei se foi por mal, mas talvez por desconhecimento mesmo. Então, sim, é complicado, velho. E aí também eu acho que tem várias questões, que é assim, cara, as pessoas não sabem ficar em casa, as pessoas não sabem ficar só. E aí eu acho que falta a questão do aprendizado mesmo, né? Eu conversando com algumas pessoas, aquela nossa amiga Gabi, que trabalha no banco lá, que a gente sempre fala dela aqui, eu estava conversando com ela hoje, e ela falou, eu já estou acostumando a ficar em casa, né? Mas, cara, tem pessoas que realmente precisam de um contato por alguns motivos, sei lá, seja pessoa por questão de saúde mental, seja por... Cara, tem pessoa que se ficar sozinha, ela pode surtar, entendeu? E ela não sabe ficar sozinha, não sabe como lidar com isso, né? A gente não foi ensinado a ficar só, né? E o que eu critico, obviamente, a gente vai criticar a pessoa, falar, porra, o filho da puta tá fazendo uma festa e tal, né? Principalmente quando a pessoa é uma pessoa que tá em posição de influência, né? Porque ela tá influenciando outras pessoas a fazerem isso, mas às vezes a pessoa tá agindo na inocência, né? Às vezes é só um aniversário, né? E a pessoa fala, pô, como é que eu vou passar um aniversário sozinho? Eu vou dar um exemplo, eu trabalho numa escola que é uma escola judaica, e eles tiveram agora, na nossa Páscoa, né? Pêssega é um feriado judaico, e é um feriado de família. Você imagina muitas pessoas não... As crianças que sempre passam o feriado, essa data com os avós, sabe? Que reúne a família inteira. Então, você não poder juntar a família. Algumas pessoas não conseguem entender isso. E algumas pessoas falam, eu vou simplesmente furar a quarentena, um dia só não vai fazer isso. Porque as pessoas... Cara, o tanto de desinformação que tem sobre... Falando agora da pandemia, né? Sobre o coronavírus, é absurdo. Então as pessoas vão começar a falar, nem é tudo isso, nem é só essa doença, não. Nem é uma grande doença, é só uma gripezinha, né? Então, sei lá, eu divaguei bastante, mas... Não, eu acho que assim, tudo a gente voltou na pandemia, mas acho que assim, tudo é a gente pensando nesse negócio de aprendizado, acho que também tem a história da humildade lá. Não esquecer um pouco a pandemia e pensar no
no geral, assim, quando o mundo antes da pandemia também tinha vários problemas, né? E uma coisa que sempre sempre me bate muito, mas já disse. A gente já conversou sobre, mas não sei se foi no ar ou fora, que é o seguinte, aí cabe também no aprender a se chocar, que é morador de rua. Uma coisa totalmente normalizada. Você vê totalmente assim, lógico, te machuca quando você está no farol e vê, quando você está passando na rua, quando você está no bar e a pessoa vem pedir. Mas é o tipo de coisa que deveria chocar, não só a população, porque a população nem sempre pode fazer, às vezes a população ajuda. Mas eu já defendi isso, que é basicamente o seguinte, se o mundo fosse, no meu ponto de vista, normal, a primeira promessa política de qualquer cargo político era assim, vou acabar com o morador de rua. Deveria ser a primeira preocupação, entendeu, das pessoas. Uhum. E não é, a gente vive num mundo tão maluco que ninguém tá nem aí, assim, eu tô incluso também, porque eu também passo por eles e às vezes ajudo, às vezes, entendeu? Mas eu tô dizendo assim, eu acho que isso também tem que servir de aprendizado, que a gente não normalize as coisas. Porque normalizando muitas coisas, a gente chegou desse mundo de merda que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa é uma das coisas, assim. E aí, aquilo, tudo que a gente falou tá conectado. Acho que também aprender com as merdas que você faz. Então, por exemplo, assim, no contexto da pandemia, ninguém é perfeito. Se você furou a quarentena uma vez porque você não estava achando muito grave, mas você viu depois que, bom, morreram 5 mil, 10 mil, 15 mil, você aprende com a merda que você fez. Tá? O importante é você aprender. Eu acho que é assim, entendeu? É porque eu acho que evitar a merda, ficar cagando regras, apontando o erro do outro, não me parece produtivo. Mas você olhar para sua própria merda, ou para o seu próprio deslize, e aprender com aquilo, me parece. Isso em todos os aspectos, não só na pandemia. Cara, hoje um ex-aluno veio falar comigo no Instagram. Olha que loucura. E ele ouve podcast bastante, né? E aí ele veio falar, ele viu aquele episódio sobre termos pejorativos, né? E aí ele tinha visto uma explicação sobre o termo criado mudo, né? E acho que a gente até já tinha comentado nele no episódio de racismo, se eu não me engano. E aí ele falou, pô, e agora só que é foda, assim, porque eu não sei mais como é que eu vou chamar isso, entendeu? E às vezes, mesmo sabendo, na hora acaba saindo sem querer. Eu falei pra ele, cara, fique tranquilo, né? Agora eu tô mudando um pouco o foco, eu sei, porque a gente aprende muita coisa errada, né? A gente aprende, e aí nós somos 3 homens aqui nessa sala, que a gente aprende que ofender as pessoas, né, chamando de viadinho, fazendo qualquer apologia, fazendo qualquer analogia ao fato da pessoa ser homossexual, falar, seu gay, esse viadinho, você tá usando rosa, sabe essas piadinhas do tipo, né? A gente aprende que isso é engraçado, que é isso que ofende a pessoa, né? A gente aprende que falar da pessoa no feminino também é ofensivo. Então você chuta que nem mulher, né? Você bate que nem mulherzinha, né? Você é menininha. A gente aprende que isso que é assim que a gente ofende as pessoas. A gente aprende que fazer piada com preto é engraçado. A gente aprende que fazer piada com gordo é engraçado, né? Então a gente aprende muita coisa errada. E eu acho que primeiro a gente tem que ter humildade quando alguém falar isso. E aí a gente já tomou muita porrada para poder estar falando isso e tá minimamente ter aprendido. Então a gente já fez muita piada machista, até tomar muita porrada de muita amiga nossa falando, cara, você está sendo escroto, você está falando errado, né? A gente já se expressou de forma machista sem perceber e foi corrigido, assim como a gente já se expressou de formas racistas. Então, é um enorme reaprendizado também, né? E aí eu mudei um pouco o foco para isso também, porque a gente aprendeu muita coisa errada na nossa vida. E aí, aproveitando, eu queria fazer uma provocação com vocês. Qual foi o maior aprendizado ou desaprendizado que vocês tiveram? Nossa senhora. Deixa eu... Mas o primeiro que vem na cabeça agora. Eu não sei falar qual que foi o maior, ou sei lá, eu não sei. Eu tô pensando também, mas eu acho que... Fala aí, Lucas. Putz, é difícil, é assim... Não, que assim, são muitas coisas que a gente aprende errado mesmo, mas eu acho que acho que o maior mesmo pelo que eu me lembro de criança, é essa coisa de você sempre
chamar o outro de forma pejorativa, inclinando uma ironia por enfim, referências homossexuais ou coisa do tipo. Porque isso eu não lembro de pegar no pé de alguém ou de ofender sistematicamente, mas me lembro de falar e dar risada e de usar isso como uma ofensa e de pensar assim, olha que coisa maluca, que é pensar assim, agora de me sentir adulto, entendeu? Entre aspas, de poder ofender alguém, entre aspas, porque eu não estava ofendendo, né? Mas pensar assim, nossa, agora eu sou velho, porque agora a gente está aqui na 6ª série com 12 anos, eu estou chamando o cara de, sei lá, viadinho, entendeu? Então, eu não sei de onde veio, mas você vê que é uma coisa que está tão dentro, isso é uma das coisas que a gente trabalha na psicanálise, né? Que é uma coisa que você aprende como criança, às vezes nem sabe como internalizou, mas internalizou. E, cara, é maluco isso. Então, eu acho que essa é uma das coisas com certeza. Acho que todo homem tem. Mas me vem à cabeça primeiro essa. Eu posso dar um exemplo de um negócio, não sei se foi o maior, mas é o que me veio aqui, porque semana passada eu fui convidado para fazer uma live com uma amiga que eu estudei com ela desde criança e tal. E aí não tem nada a ver com a live, é porque no momento que eu tava na live falando com ela e a gente tava falando sobre masculinidade tóxica, me veio um momento na cabeça, tipo, um estralo assim que me lembrou que, por exemplo, na época do ensino fundamental, nem me fazendo de pobre coitado, mas eu sofria muito bullying. Eu era muito zoado na escola e tudo mais e tal. E aí eu lembro que, não sei se foi na 5ª ou na 6ª série, talvez, entrou um moleque novo na escola. E aí, tipo... bem, assim, ele era... Entre aspas também, eu vou explicar, né? Ele era bem estereotipado, um moleque do Nordeste, assim. Falava com bastante... Sotaque. Como é que se fala? Sotaque. Isso. E aí, o que aconteceu? No meu subconsciente, meio que, na época, eu falei assim, mano, pra eu não ser o mais zoado, eu preciso fazer alguém ser o mais zoado da escola, entendeu? Meio que era, tipo, uma disputa. E aí, mano, esse moleque, eu comecei a zoar ele, a escola inteira começava a zoar ele. E aí, tipo, o apelido dele virou Baiano na escola, pra você ter uma noção. E aí, tipo, e aí, Baiano, como que é lá na sua terra? Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí, nessa live que eu fiz com essa minha amiga, não tem nada a ver, a gente nem citou essa história, mas me veio um momento de muita vergonha, assim. Do tipo, puta, cara, eu lembrei de um bagulho que eu fiz que eu tenho profunda vergonha. Mas é importante eu lembrar que eu fiz isso para eu não repetir isso lá na frente, entendeu? Expondo um grande preconceito. Mas para você não fazer isso, também em outros casos, entendeu? De pensar assim, bom, quando você se sentir acuado, falar assim, bom, vou ferrar outra pessoa aqui, para ver se eu saio em destaque, porque isso é péssimo. Mas esse é o tipo de coisa que a gente aprende e a gente nem sabe de onde. Que também é o que a gente não pode falar por elas, claro, mas muitas mulheres reclamam também do tipo, que o que os filmes, desenhos, por exemplo, ensinam pra gente. Que é tipo, casais muito românticos, ou casais sempre com um homem com uma mulher. Então, todas essas coisas também é impressionante o que é ensinado pra gente. E você vê, eu acho que chegou num ponto que é muito importante, que é tudo que é ensinado pra você desde o começo, e entre aspas, errado, é difícil de você desconstruir depois, de derreter depois. Sim. Então, eu acho que o mais importante é a gente conseguir, quem sabe um dia a gente consiga aprender as coisas, entre aspas, certas. Para que a gente, ao invés de tentar só desconstruir, a gente amadureça e desenvolva, entendeu? Por aí, sabe? Nossa, seria muito bom, né? Pô, imagina, em vez de começar, porque me parece que o que o José falou é maravilhoso, que é o seguinte, em vez de a gente começar, quando a gente cresce, a aprender e avançar nos conceitos, então, por exemplo, é como, imagina uma conta bancária. Em vez de começar do zero e guardando dinheiro, a gente começa do negativo. Quando a gente fica velho, a gente vai desfazendo os preconceitos para conseguir chegar no zero. Exato. É maluco isso. Então, enfim. Mas, nosso tempo está chegando ao fim e... Putz, eu tenho umas indicações, mas não sei, alguém quer começar primeiro ou posso começar as indicações? Pode começar. Vamos ver se eu vou lembrar de todas. Eu queria indicar 2 livros que são até, de certa forma, clichê, mas que foram os livros em que eu aprendi muita... Enfim, acho que talvez nesses ambientes
momentos históricos que você julga entender tudo, você precisa de uma história mais personalista para entender a gravidade da coisa. Então eu vou indicar o Diário de Anne Frank, que enfim, é uma história conhecidíssima, mas depois que você lê, você aprende, cara, como foi aquilo pode impactar na vida das pessoas. E também o Olga, do Fernando Moraes, que é, enfim, todos da mesma época, mas cara, leiam, assim, dali tem de uma história pessoal no contexto daquilo, tem de onde aprender. E eu gostaria de também indicar que você ouça alguma coisa. Eu indicaria a música que mais me ensinou nessa vida, que é basicamente rap. Então, Racionais, assim, ouça Racionais, você vai conseguir aprender coisas que não são talvez a sua realidade, mas que vão ser malucas, assim, de expandir sua cabeça. E para falar que eu não indiquei nenhum filme. Um filme croata, de 1302. Não eu queria indicar mais, mas eu vou indicar só um, que eu acho que é o de mais fácil acesso. Que na verdade, eu vou indicar dois. Mas também é de fácil. Se você tem HBO Go, chama uma coisa que eu tenho aprendido nessa quarentena, porque me dei sorte de acompanhar o mesmo tema. Chama The Normal Heart, que é um filme... Então, triste, né? Baseado na... Nossa, é muito bom esse filme. Eu não sabia exatamente isso. Na epidemia... que o Zé adora. Da epidemia da AIDS tem o Mark Ruffalo, que homem. Do caralho. E também no Netflix, que é para facilitar o acesso, que é o menino que descobriu o vento. Caralho, enfim, tava na minha lista esse filme. Então, tá vendo? E o maluco aprende e é foda. Boa. Bom, eu tenho 2 indicações só. Uma é um livro que eu tô quase terminando de ler. O Lucas até deu o exemplo aqui, eu vou pegar o gatilho, né? Ele falou de gênero. Eu tô lendo um livro que tá aqui na minha mão, que se chama Gênero em Termos Reais, que é de uma pesquisadora australiana. Meio que ele foi adaptado, ele foi traduzido e adaptado aqui pro Brasil. Então, para quem quiser, tá bem traduzido. Ele é de 2015, se eu não me engano, a última edição, então tá bem atualizado. E, cara, leia, se você puder ler, tiver esse poder, leia, que pra mim tá fazendo entender várias coisas além do que o mundo te ensina. E aí uma outra série documental que, sei lá, é bem educativa, eu vi tudo nesse último final de semana, que se chama, no Netflix, História Direto ao Assunto, que é uma série educativa. Ela tem 10 episódios e cada episódio ela retrata algum tema que passou pela história, né? Então ela conta a história do fast food, da corrida espacial, de como a China chegou onde ela está, de plásticos, a crise no Oriente Médio, robôs, feminismo, energia nuclear e por aí vai. Então são vários assuntos bem legais, são episódios de 20 minutos, meio que tipo para te contextualizar do que aconteceu na história, para, sei lá, o que de ruim não seja repetido por nós daqui a alguns anos, né? Então fica aí essas minhas 2 dicas. Eu tinha 3 filmes, né, que foram, mas o Lucas já falou um, mas aí eu lembrei que a gente falou, que logo no começo que eu falei sobre da questão do, eu não gosto de pensar no e se, né, então eu vou começar por ele. Eu acho que é um filme muito legal para se assistir, que é o Efeito Borboleta. E esse filme vai fazer muito você entender o porquê eu não gosto de ficar pensando no e se, porque, cara, você mudar uma coisa na sua vida, seja, tipo, eu comendo café da manhã, isso impacta muita coisa lá no seu futuro. Mas sobre o nosso assunto, eu tinha o Menino que Descobriu o Vento para indicar, que é um filme do caralho. E os outros 2 filmes são 2 filmes do Cuba Gooding Jr., que são filmes muito fodas. O primeiro é Homens de Honra e o segundo é Mãos Talentosas. Mano, são 2 filmões do caralho. Ele é um puta de um ator. E é o filme que, mano, você terminar o filme assim, somente Homem de Honra, terminar o filme chorando e falando, porra, esse cara é foda, né? Então vale muito a pena assistir. Os 2 são baseados em fatos reais, inclusive, né? Enfim, não vou falar nada, senão vou dar spoiler. Assistam. Seu Instagram já, Zico, pra gente encerrar. Bom, eu sou @ZicoNeri. Boa. Zé? Pra quem quiser me seguir, é o @ZBarreto, zh.barreto.
do nosso podcast que vos fala é o @podcastfibo. PHI de Mas não filosofia, é. BO de boteco. Boa. Aquele E o que meu parece arroba sabonete L. Febo, Tomazelli, mas e não é. tá acabando nosso tempo, mas já que a gente falou de um monte de coisa e bad trip e tal, e parece que a gente tá muito raivoso, se você quiser aprender também com alguém, tem uma outra indicação que é no TBO lá, qualquer coisa, pega do seu amigo, que nem eu faço com a senha do Zé, e assista, chama King no Deserto. Aprenda com o Martin Luther King, porque, cara, esse maluco tinha muita coisa a ensinar, e, enfim, nesses tempos malucos ele ensinava muito sobre paz. Então é isso, até a próxima, tchau, gente, falou. Falou! Este podcast é produzido e editado por Braba House.